Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Antes, pedindo aos irmãos a gentileza, o favor, de desligarem os telefones ou colocarem no modo silencioso. Muito obrigado. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, sempre presentes em nossas vidas, nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos em prece, em oração, para agradecer a bondade, a misericórdia divina, a bênção e a alegria de nos reunirmos, Mestre, em vosso nome nessa casa, no propósito de compreendermos o vosso bendito Evangelho de paz, de luz e de conforto para todos nós. Nós lhe pedimos, Senhor, nesse instante, que os nossos bondosos amigos e benfeitores possam nos inspirar, nos ajudar a todos aqui presentes na compreensão, na reflexão em torno do tema das lições da noite, que eles possam servir como um roteiro seguro, uma orientação certa diante dos desafios, das situações que enfrentamos na vida, de forma, Mestre, a termos sempre uma bússola, um roteiro seguro que nos traz paz. Queremos ainda, querido amigo, rogar ao Senhor que nos traga ainda bênçãos de paz, de saúde, forças, o amparo e a proteção de que a gente mais necessita para nos fortalecermos e nos harmonizarmos física e espiritualmente. Que o Senhor possa, Mestre, reaquecer-nos a fé, a esperança, o bom ânimo, na certeza da presença constante de Deus em nossas vidas. Pedimos ainda ao Senhor que ampare e abençoe todos aqueles que não puderam vir aqui hoje, estar aqui conosco, encarnados ou desencarnados, levando-lhes também as bênçãos e o amparo que recebemos. E finalmente, Mestre amado, que o Senhor não exclua nenhum de nossos irmãos, nossa humanidade, das bênçãos e do amparo que sempre verte do amor infinito de nosso Pai em benefício de todos. Leve a todos a paz, ajude especialmente aos que sofrem, para que tenham fé, resignação e a certeza da proteção de Deus. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje, dentro da nossa programação de estudos, nós vamos aqui promover, um encerramento, a leitura dos dois últimos itens do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. E vamos aqui relembrar a passagem evangélica com a qual esse capítulo é iniciado, que é uma citação do Evangelho de Mateus, e é a seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E para o nosso estudo de hoje, nós vamos aqui fazer a leitura dos itens 7 e 8, para em seguida nós começarmos os comentários. Os textos, meus irmãos, são ditados para nós pelo Espírito de Verdade. Uma mensagem, a primeira em Bordeaux, no ano de 1861, e a segunda em Havre, no ano de 1863. E são as seguintes. Primeiro, item 7.
Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. E a segunda mensagem é a seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilho. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra, se livra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Nós passamos a palavra ao nosso estimado amigo Whindersson, para que ele inicie os comentários da noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco e nos inspire nesse estudo fraterno, né? Vamos lá. O Lucas fez o preâmbulo aqui, já nos contextualizou que continuamos, né, no capítulo 6, e dentro da programação é a terça-feira que se encerra este estudo. Nós, evidentemente, teremos a oportunidade de reencontrar esse capítulo adiante. Mas como é a terça-feira e o item final, é importante a gente tentar fazer aqui aquelas costuras, aquelas amarrações dentro do que a gente pôde compreender, entender, junto com os nossos irmãos que aqui, né, deram as suas contribuições em busca deste conhecimento ou aprofundamento em torno dessa temática que é o Consolador. E aí nós relembramos que nós estudamos os itens 1, 3, né, e 5, que foi o jugo leve, que o Lucas fez a leitura aqui, né, de partida de Mateus. Teve, na sequência, foi o 3, já dentro do Consolador prometido, a partir da passagem, né, de João, no capítulo 14, dos versículos 15 a 17 e 26. E na terça-feira passada, com a contribuição do seu irmão, da dona Luzia, nós iniciamos o item 5, que está dentro das instruções dos Espíritos, que trata do advento do Espírito da Verdade. E nessa caminhada nós já tivemos a oportunidade de ver e rever alguns pontos muito interessantes, né? A começar por entender que nós estamos num mundo de provas e expiações. E como no mundo de provas e expiações,
nós vivemos altos e baixos, dores e sofrimentos, porque não somos ainda completamente felizes. A felicidade é relativa. Por vezes nós encontraremos desafios, obstáculos, etc., no qual também nos chama a atenção que nós devemos estar atentos e, quem sabe, dar um olhar diferenciado para essas situações. Então, lançar um olhar diferente sobre o quê? Sobre a dor e sobre o sofrimento. E nós vimos que encaminha por isso aí, por atos, por exemplo, de coragem, né? De amor, de fé, de força, de bom ânimo. São questões, são comportamentos, são ações, atitudes que nós podemos, quem sabe, pensar e aplicar diante desses dilemas, desses desafios. Nós tivemos a oportunidade de entender e compreender que a nossa experiência, a nossa contemporaneidade é muito marcada pelo quê? Quais são os desafios que podem levar a essa dor e sofrimento? A ansiedade, o medo, a raiva, a inveja, a cobiça. Nós passamos por isso, por essas reflexões. Nós vimos que, por exemplo, o Evangelho de João é muito marcado pela a sua expectativa de transmitirmos como Jesus nos amava e deixou-nos para nós esse grande legado de entender, compreender e internalizar a questão do amor. Que não tem como desassociarmos ou querer criar uma distância entre o Evangelho e o Espiritismo, porque assim não é. Assim não é. Nós tivemos a oportunidade de também entender, de rever e relembrar que Jesus, na sua magnitude, na sua boa compreensão, o governador desta terra, já sabia que os seus ensinamentos seriam o quê? Deturpados ao longo do tempo e do espaço. Mas que essa mensagem vinculada desde Moisés, que foi a primeira revelação na crença de um Deus único, que nos deixou um código de conduta, que nos permitia trabalhar, internalizar e buscar essa crença num Deus único, e a partir dessa crença de um Deus único, seguir os seus caminhos, seguir os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, que nos vai conduzir o quê? A felicidade. E que essa crença e esses ensinamentos precisam perpetuar até hoje. Mas em virtude dessas nossas imperfeições e nossas leituras e releituras, que nós vamos agregando a esses 10 mandamentos, ele enviou quem? Jesus, nosso maior exemplo, para poder não vir destruir a lei, mas vir dar o seu verdadeiro sentido, e explicar de novo, e agora dar um grande ênfase sobre o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está aí todas as leis, todos os profetas. Se a primeira expectativa era criar essa crença e essa disciplina em torno de um Deus único, de ir contornando e conformando os nossos pensamentos e nossos comportamentos, agora começa a se trabalhar a lógica do amor. Mas assim percebendo que ainda não era possível transmitir, trabalhar e explorar tudo o que era possível, no momento em que ele já está de passagem, ele nos deixa o que foi registrado em João, com os seguintes termos, ou nos seguintes termos: se amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito.
Então é isto. Qual que é a grande marcha que nós temos aí pela frente? De não perder a lógica e o encaminhamento que nós precisamos amar. Nós não podemos perder isto. Então, quando nós nos reunimos e dedicamos aos estudos, buscar essa compreensão, como nós fizemos aí ao longo desse mês, de entender que existe esse Consolador, é por causa dessas dinâmicas da nossa vida e que sempre existirá uma luz no fim do túnel. A gente não pode perder a coragem, a força, a esperança, o bom ânimo, porque Ele é tão justo e misericordioso que nos apresenta, inclusive, como sendo essa revelação que nós podemos estudar. Nos foi apresentado aqui nas outras palestras, nas outras conversas, que a sua própria organização remete a isso. Então, ou seja, eu estou aqui para poder auxiliá-los, porque vocês estão num processo de evolução. Dificuldades vocês terão. Faz parte do processo evolutivo de vocês, mas não vou abandoná-los. Então, o que nós precisamos? Esta seria uma boa reflexão. Como comportar diante dessas informações? E interessante, porque são informações, um conjunto doutrinário, um conjunto de informações, de conhecimento que é nos colocado à disposição. Na primeira revelação, se eu tinha uma figura muito forte de Moisés e na segunda Jesus, qual que seria a terceira? Kardec? Não, a doutrina espírita, que Kardec nos auxiliou, consolidando, estruturando, organizando, mas está aqui. São essas informações. O que traz aqui então em termos de consolo? Como é que essa lógica de consolo? É que esses espíritos de verdade vêm trazendo os itens 7 e 8, por exemplo. E que nos chama muito a atenção a primeira frase, que esse espírito de verdade fala: eu sou o médico das almas. Mas antes de pegar essa informação e a gente tentar esmiuçar, vamos voltar aqui um pouquinho então. Nesse diálogo de João, esse registro de João, por meio do que pôde perceber, ver e conviver com Jesus, e no livro Roteiro de Jesus tem uma lição que trata justamente disso, ou seja, após esse registro de João, João tem um outro diálogo com Jesus em outra circunstância, já no mundo espiritual. Então está no livro Roteiro de Jesus, a lição 55 com o título, 59 com o título A Ordem do Mestre. E aqui eu vou ter que fazer uma síntese, eu vou fazendo alguns ajustes aqui para os irmãos. 20 de dezembro de 1935, avizinha-se o Natal. Havia também no céu um reboliço de alegrias suaves. Então é um momento de confraternização, de entendimento, de reflexões, e dessas reflexões, então Jesus chama o discípulo João para que ele pudesse ali e pôr então ambos a conversar. João, disse-lhe o mestre: lembraste do meu aparecimento na terra? Então, é a pergunta que ele faz para João. Recordo-me, Senhor, foi no ano de 749 da era romana, apesar da arbitrariedade do Frei Dionísio, que calculou no século VI da era cristã e colocou erradamente o vosso natalício em 754. Não, meu João, retornou docentemente o Senhor, não é a questão cronológica que me interessa ao te arguir sobre o passado. É que nessas suaves comemorações, ou seja, de fim de ano, de Natal, vem até a mim o doce murmúrio das lembranças. Então é Jesus conversando com João. Ah, sim, mestre, retrucou presuroso o discípulo. Compreendo-vos. Falais da significação moral do acontecimento. Sim, me lembro. A manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, e ele vai descrevendo, o que ele vai lembrando e o que foi esse momento da chegada de Jesus aqui à Terra. Sim, meu João. E por falar
nos meus deveres? Como segue no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Vão mal, meu Senhor. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as nossas verdades são deturpadas. Isso por quê? Porque após, Jesus desencarnar, houve todo um processo de organização, depois vem o Evangelho, depois vem uma releitura, assim como aconteceu lá no processo com Moisés, houve essas releituras, incrementos e modificações no que Jesus havia nos ensinado. Então, João reportando: vão mal, meu Senhor. E tanto contraria os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recorda, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos? Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida, sem lhe haver escrito uma só palavra. E de fato Jesus não escreveu a palavra, ele exemplificou. Tudo isso é verdade, Senhor, mas logo que regressaste aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Por isso os evangelhos, os atos e as oportunidades que nós temos aí de poder ler. Então João comenta e dá esse retorno a Jesus. Houve a necessidade de haver um registro, mas como homens que somos falíveis, o que nós fizemos? Por vezes nós deturpamos essas mensagens. E os meus representantes, João, o que fazem eles? Mestre, envergonho-me em te dizer, andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. E aí segue, vai descrevendo o que foi acontecendo. E Jesus pergunta: qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expansão? Qual que é o espaço, vamos dizer, a religião que tem a maior força de expansão? Levar os meus conhecimentos. É o departamento dos bispos romanos, que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. E ele segue relatando o que aconteceu com quem tem, vamos dizer, essa maior atuação em divulgar, expandir esses conhecimentos. E Jesus continua: então, meu discípulo, não podemos alimentar nenhuma esperança? Infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falam em vosso nome na terra. Entretanto, consagro o mesmo amor à humanidade sofredora. Não obstante a negativa dos filósofos ou as ousadias da ciência, os apodos dos ingratos, a minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? Então, mas eu não vou abandonar. O que eu posso fazer então, já que houve nessa remodelação, esse redirecionamento, por vezes essa incompreensão, essa deturbação? Já não me disseste um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Mas prometi ao mundo um Consolador, em tempo oportuno. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profigando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio, com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra todas as criaturas. Então, isso aqui também está no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 15.
Então, ou seja, após esse registro de João, Jesus tem uma interlocução com ele de novo e tem um status. E o que ele nos apresenta? Então, vamos para mais um esforço para que a humanidade possa evoluir, para que a gente possa evoluir. Então, nos oferece o quê? O Espiritismo, que é o Consolador prometido. Foi o que nós tentamos entender, né, revisitar ao longo dessas terças-feiras aí, no mês de agosto. E é interessante, então, que ele fala, né, eu vou enviar. E aqui no livrinho, Entendendo o Espiritismo, da editora Aliança, tem uma passagem muito interessante, e eu, salvo engano, o nosso irmão Will também refrisou algo muito próximo disso, e que eu vou só dar uma passada aqui para vocês também. E esse relato está no livro Obras Póstumas. Isso aqui já trata com Kardec e a sua relação com o Espírito de verdade. Morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. E aqui eu vou só contextualizar, né? Em 25 de março de 1856, dedicando-se incansavelmente ao estudo de mensagens mediúnicas que futuramente iriam compor o Livro dos Espíritos, já se esboçara em contornos marcantes a personalidade do codificador. Era o nascimento de Allan Kardec. Então, nesse momento, ele estava fazendo o quê? Dando formato, escrevendo o Livro dos Espíritos. Então, ele segue, né? A princípio, nenhuma atenção lhes dei, ou seja, esses barulhos, né? Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava. Para recomeçar, logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher entrou da rua por volta das 10 horas da noite. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi. Há 1 hora que isto dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse uma sessão na casa do Sr. Badan, narrei o fato e pedi que ele me explicasse. Kardec, né? Ouviste o fato que acabo de contar. Poderia explicar-me a razão dessas pancadas que se fizeram ouvir tão insistentemente? O Sr. Badan respondeu. Era o teu espírito familiar. Ao Kardec. Com que finalidade vinha bater assim? Desejava pôr-se em comunicação contigo. O Kardec pergunta. Poderei dizer quem é ele? Aí o Sr. Badan responde. Podes dirigir a ele mesmo a pergunta, porque está aqui presente. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço por vir visitar-me. Quereis ter a bondade de esclarecer quem sois? Kardec perguntou para ele. Meu nome para ti será a verdade. E todos os meses, por 1/4 de hora, aqui estarei a seu dispor. Ontem, o Kardec perguntou, ontem, quando batestes no momento em que eu trabalhava, tinhas algo de particular a dizer-me? Aí responde, a verdade. O que pretendia dizer-te relacionava-se com os trabalhos que realizava. O que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasse. Aí tem uma nota. O que eu escrevi, é o Kardec comentando, o que eu escrevi era exatamente referente aos estudos que fazia a respeito dos espíritos e suas manifestações. Ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro. E o Kardec procede então com as perguntas. A vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevi ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Faço-te o juiz dele. Releio esta noite. Descobrirá os erros e nele os corrigirá. Mesmo eu não estava muito contente com esse capítulo e hoje o refiz. Está melhor? A verdade responde. Está. Porém não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e encontrarás um grave erro. Rasguei aquele que ontem fizera. Aí ele respondeu, não importa. Essa destruição não impede a substância do erro. Relê e verás. Aí o Kardec pergunta, a alcunha de a verdade
verdade que adotais é uma alusão à verdade que eu busco? Talvez, ou pelo menos, é um guia que te auxiliará e protegerá. Kardec pergunta: é-me permitido evocar-vos em minha casa? A verdade responde: sim, para que eu possa assistir-lhe pelo pensamento. Porém, no tocante às respostas escritas em tua casa, não será tão breve que as seguirás. Kardec pergunta: poderei vir mais assiduamente do que todos os meses? A verdade responde: sim, porém não prometo senão uma vez por mês, até a nova ordem. O Kardec pergunta: animaste algum personagem conhecido na Terra? Resposta da verdade: disse-te que era para ti a verdade, e isso requer descrição de sua parte. Não saberás além disso. E aí segue. Portanto, o que nós estamos vendo é o zelo, a cautela, que não foi, evidentemente, isso Allan Kardec, foi toda uma organização para que houvesse isto, o que nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso e compreender como sendo um consolo para quê? Para as nossas aflições, para os nossos desencontros. E aqui vai, então, a proposta desses dois itens, que é o que a gente retoma, né? Que a verdade fala: eu sou o médico das almas. E esses espíritos que nos instruem, identificamos como espírito da verdade, fala: eu sou o médico das almas. E é interessante. Em qual sentido? Primeiro, não é o juiz das almas, é o médico. Então, se ele é o médico, é para trazer um alento. E vamos buscar na nossa rotina como que funciona, como que a gente procura um médico aqui no mundo dos encarnados, do materialista, né, sobretudo da dor, entre aspas, física, né, psíquica. Geralmente a gente procura um médico quando ele está sentindo dor, ou então, lógico, da prevenção. Então nós vamos ao médico pela dor ou pelo amor a nós mesmos, no sentido da prevenção. Não é isso? O que o médico vai fazer? Vai te pedir, basicamente, um exame mínimo aí de sangue para ter o quê? Uma percepção, um raio-x de como está a sua saúde física ou mental. Vamos nos ater à saúde física. Ok. Você pede o exame, faz o exame de sangue, ele vai fazendo a avaliação e vê o que você pode melhorar, né, etc. Então você teve uma fratura, vamos lá corrigir a fratura. Mas fica para a gente nessa reflexão que é o médico da alma. Ok, como que nós vamos procurar? Quem que nós vamos procurar para entender o nosso raio-x? O que entraria nesse raio-x? E melhor, né? Como eu estou? Ao procurar um médico das almas, se eu vou procurar, vai ser pela dor, ou pelo sofrimento, ou pelo amor. Vai depender da gente. Muitas vezes nós vamos pelo quê? Nós discutimos isso anteriormente, pela dor ou pelo sofrimento. Nós vamos conversar com o médico das almas pela dor ou pelo sofrimento, na busca da melhor compreensão do que está passando comigo. Mas se eu busco pelo amor, ok. Mas será que tem algumas orientações? Tem. No livro dos Espíritos fala, né, sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento. Muito rapidamente nós vamos lá revisitar a questão do que trata por aí sobre o autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo, está na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conheça-te a ti mesmo. E aí vem uma lição maravilhosa de Santo Agostinho, que por vez ou outra nós repetimos aqui, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evoca todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me em Deus todos os dias. Então é o que? Revisitar a nossa consciência. A
ao revisitar a nossa consciência, nós vamos ter um resultado, vamos ter uma resposta, saber como eu estou. É o exame. Mas a gente pode aprofundar. O que pode sair nesse exame? O que pode sair no raio-x? A gente tira uma chapa lá do pulmão, não é isso? Quando tirou uma chapa do pulmão, vai aparecer algo. E quando nós vamos, no médico das almas, e que ele tira esse raio-x, mais adiante, né, Lucas, nós teremos um aparelho que vai escanear, né, nosso espírito, a nossa alma, e vai reportar o quanto de vibração nós trazemos aí. E se a gente fizer essa reflexão, o que vai sair no raio-x nosso? Se eu estou bem ou se eu estou mal? Se eu estou bem, aqui tem na questão vizinha essa aqui, né, o homem de bem. Então esse homem de bem pode servir como parâmetro dos bons resultados que se esperam. O seu pulmão está clarinho, está tudo certinho. Então você gosta aí de boa saúde pulmonar. Então tá, e o que vai então? O que eu posso esperar como um bom resultado nesse raio-x que eu busco fazer? Está aqui, caracteres do homem de bem. E segue com as seguintes informações muito breves aqui, meus irmãos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Aparece isso no meu raio-x? Será que vai aparecer? Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos. Porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença. Se Deus otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, porque por saber que Deus lhe deu também, ele pode retirar, e segue. É bondoso, benevolente, indulgente. Vai aparecer isso no raio-x? Então, seja, se não aparecer, qual que vai ser o remédio? Que é o que eles colocam, que vão falar do devotamento e da abnegação. Não apareceu. No meu raio-x, eu sou intolerante, eu sou impaciente, eu tenho que trabalhar isso. Que remédio que eu vou tomar? Para minha intolerância, para minha impaciência. Aí nós vamos chegar no Consolador, que é o que está aqui, que se a gente abrir, está aqui, ó. Tome uma dose de paciência, tome 2 vezes por dia a lembrança de que você tem que ser brando e pacífico. Tome mais 3 vezes ao dia a lembrança de que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Relembre 4 vezes ao dia, principalmente à noite, que você tem que amar o seu inimigo. Então está aqui. Se você vai ao médico das almas, qual que vai ser o remédio? O remédio do Consolador prometido, externalizado por meio das boas aventuras. Então o nosso remédio para a nossa alma está aqui. E que fica essa reflexão para a gente, o que vai sair nesse raio-x, mas que a gente não entre em desalento, né? Porque essas respostas e o remédio está em nossas mãos. Então, meus irmãos, o tempo passa e por vezes aí eu avancei mais alguns minutos, peço Lucas aí as desculpas devidas, mas que possam ter essas informações, essa grande recapitulação, auxiliado vocês e a nós todos, essa boa reflexão, a memorização, a internalizar o que esse capítulo 6 coloca para a gente de importante, de necessário, para que a gente tenha aí as reflexões devidas e possa reportar a essa lembrança de que Jesus, que Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, nunca irá nos abandonar. Me lembra aqui ao estudar aquela música, Rastros na Areia, muito conhecida aí na voz do Gin Chororó, e tantas outras duplas, principalmente sertanejo, mas que falam, quando você pensou, você estava sozinho, era o momento que eu te carreguei, aquelas pegadas na areia que você vê, foi eu que estava ali ao seu lado, nunca ele irá nos abandonar. Então, que louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, boa noite para todos. Hoje nós estamos, então, aqui concluindo o nosso capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E é muito interessante nós que
que temos estudado a doutrina espírita como o Consolador prometido, e vem então um capítulo com o título de O Cristo Consolador, e por aí rapidamente a gente observa o seguinte: por que o Espiritismo consola? Porque ele se utiliza do Cristo para consolar. Não é o capítulo não é intitulado A Doutrina Consoladora, ou qualquer outro título diferente. É o Cristo Consolador. Em que sentido, meus irmãos? Se nós compreendemos o Evangelho de Jesus sob as luzes da doutrina, que vão então nos auxiliar a retirar, a decifrar todos os símbolos, todas as alegorias, vão resgatar para a gente, a doutrina vai resgatar para a gente as lições do Mestre em toda a sua simplicidade e pureza, porque Jesus deixou uma doutrina simples de ser compreendida. Quem tornou-a complicada, complexa, contraditória fomos nós, homens, que reencarnamos à época, possivelmente, séculos depois também, e às vezes envolvidos aí no sacerdócio, nas interpretações, procuramos, com outros objetivos que não a de levar as ideias de Jesus em sua simplicidade e pureza, mas às vezes almejando dominar, às vezes almejando interesses materiais, procurando esquecer de nós mesmos e das nossas imperfeições, distorcemos o que Jesus deixou e fizemos de algo simples algo complexo e inacessível. Então, quando esse capítulo coloca para a gente o Cristo Consolador, nós então percebemos que a compreensão do Evangelho de Jesus em sua simplicidade e pureza nos consola de verdade. E portanto, meus irmãos, o que acontece? Quando que a gente precisa de um consolador? Quando eu estou sofrendo. Quando está tudo muito tranquilo, quando a vida eu estou com saúde, estou com dinheirinho guardado, não estou passando aperto, a família está tudo tranquilo, está todo mundo conversando bem, né? Não tem ninguém um contra o outro, ninguém mentindo, atacando um ao outro, no trabalho está tranquilo. Normalmente eu costumo falar o seguinte: em time que está ganhando não se mexe, deixa quieto do jeito que está. Só que quando o sofrimento nos visita, e às vezes ele nos visita de forma muito forte, de forma muito intensa, nas mais diversas circunstâncias da vida, por exemplo, tem enfermidades que chegam que nos pegam de surpresa. E não adianta, ou seja, às vezes você foi até uma pessoa prevenida, cuidadosa, zelosa com a saúde, a enfermidade te joga em cima da cama e te leva para um hospital. Outras vezes é o desencarne de alguém que a gente ama muito, ou de alguém que às vezes tem uma importância enorme na vida da gente. Um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho. Pessoas nas quais a gente pensa assim: oh meu Deus, eu nunca quero passar por isso. Às vezes aquela dor nos visita. Outra hora somos envolvidos em mentiras, em outras circunstâncias em conflitos, em outras circunstâncias em tramas da sombra que atacam, a nossa personalidade, nos isolam de pessoas que a gente gosta, ali às vezes fruta ali de fofoca, etc. Nessas horas, especialmente quando às vezes a gente não vê uma saída, nas horas em que às vezes o desespero nos visita e nos sugere as piores atitudes que a gente possa imaginar, vem o Consolador, que é o Cristo, e fala assim com a gente: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, nesses momentos onde a dor é mais aguda, se nós soubéssemos procurar o Mestre, entender e procurar a presença do Cristo dentro das lições de vida eterna que Ele nos deixou no Evangelho, o que a gente se sentiria? Aliviado, consolado. Conseguiríamos uma força nova para continuar vivendo, mesmo após um fato
que nos abalou profundamente. E que às vezes, diante daquilo, quais sugestões que nos vieram? Uma tristeza profunda, que viraria um quadro de depressão e de abatimento, uma sugestão de suicídio, ou a sugestão da prática de um crime, de ir à desforra, de me vingar de quem me prejudicou, ou enfim, fugir de tudo e de todos, sentindo-me ali envergonhado ou indigno da situação. São nessas horas que, se nós tivermos o devido cuidado e atenção, nós buscarmos o Mestre por meio das luzes que a doutrina nos ajuda, nós vamos perceber então um novo sentido para a existência. Não porque o Espiritismo vai vir passar a mão na nossa cabeça, dizendo que eu estou certo mesmo, que eu tinha que ter feito aquilo mesmo, que é desse jeito mesmo, que aquilo que eu não entendo hoje é a vontade de Deus, e que a vontade de Deus ninguém questiona, não. Vai vir a doutrina espírita e vai falar assim com a gente: olha, meu filho, você não está sofrendo à toa, ninguém sofre à toa. Deus está presente em tudo, Deus é bom e Deus é justo. Se você não vê hoje a causa, a origem do seu sofrimento, pode saber que ela está no passado. Às vezes num passado mais distante, que você hoje não se lembra e temporariamente esqueceu, mas ele existe, é real, é concreto. Acredite nisso, que um dia você vai perceber essa verdade. E aí então, meus irmãos, a gente deixa a revolta de lado, deixa as reclamações de lado e passamos a ter uma nova conduta de acordo com o novo quadro que a vida se apresenta para nós, que às vezes vai ser diferente da vida que a gente tinha até então, e que vai ser uma nova caminhada dali para frente. Nós fizemos aqui hoje uma escolha, meus amigos, de trazer uma história muito simples de ser compreendida, de ser entendida. Uma ocasião no passado a gente já até trouxe essa história, já contamos aqui, mas já tem mais tempo, então a gente vai relembrá-la. Está no livro Almas em Desfile. O título dela é Pica-Pau. A gente lembra aí do personagem, né, do desenho animado, até da minha época, mas não é o caso aqui não. Era um apelido que um senhor que costumava cortar a lenha tinha, e ele deu o título aqui para a história. Então nós vamos entender que agora as circunstâncias, o que aconteceu na vida dele. Num certo momento da sua existência, a gente precisa ver a história como um todo para a gente entender o que o Espiritismo fez na vida dele numa certa altura. E a gente vai ver também que, para nós, guardadas as proporções, pode também ressignificar a nossa existência. Estamos diante de uma dor muito grande, de um sofrimento muito grande, fizemos algo que a gente se arrepende, se envergonha, que a gente gostaria de voltar atrás e não ter feito aquilo. Vamos voltar atrás, não tem jeito, né? Ninguém tem a máquina do tempo da ficção científica, mas se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso recomeçar e fazer um novo fim. Essa frase é do Chico, não é nossa. Então vamos aqui contar a história dele. Ao final o desfecho dela é bem emocionante, e a gente vai esforçar aqui em segurar a emoção. E vocês vão acompanhando aqui comigo. Então vamos lá. Quando o doutor Crisanto Rosa, engenheiro moço e recém-casado, chegou à sede do serviço, encontrou o Pica-Pau na improvisada estação. Doutor, quero levar suas malas. Dona Moema, a esposa, teve um movimento de recuo. O homem que assim se dirigia a Crisanto Rosa, engenheiro, era horrível. Suas mãos retorcidas e o rosto monstruoso no corpo, que caminhava de forma estranha, davam notícia de alguém que teria sofrido sérias queimaduras. Então era uma pessoa que tinha ali sequelas de uma queimadura de grandes proporções. Havia certamente passado por algo muito difícil. O doutor Crisanto não gostou da recepção, dispensou rudemente. Não preciso, explicou ele. O pobre homem, contudo, voltou a pedir. Ora, doutor, deixe-me carregar.
Já estou esperando o senhor há muitos dias. Tanta humildade transpareceu da voz suplicante que o engenheiro sorriu, vencido, entregando-lhe parte da bagagem. E Pica-Pau, suportando enorme peso, saiu carregando 3 grandes malas na direção de bela casa de madeira que esperava o novo chefe. O Dr. Crisanto foi comissionado para dirigir o avanço de grande rodovia interestadual em construção e deveria morar ali, em plena mata, entre as famílias de alguns trabalhadores. Não haveria, porém, dificuldade maior. A poucos quilômetros, um vilarejo florescente e movimentado fornecia de tudo. Ou seja, tinha uma vila, uma cidadezinha lá perto onde podia encontrar todos os víveres, aquilo que se precisava para viver. O engenheiro e a esposa, encantados, ocuparam a residência pequenina que os aguardava e Pica-Pau, sempre agitado e alegre, andava daqui para lá. Sem que o casal lhe pedisse, varreu o entorno da casa, fez lume no fogão externo, ou seja, acendeu lá um fogão de lenha, conseguiu grande porção de lenha cortada e retirou larga quantidade de água do poço. Dona Moema, modificada pelo comportamento dele, ofertou-lhe algum pouco de comida que o servidor humilde comeu com vontade. A noite começava a descer, fria e rápida. Sentara-se Pica-Pau numa tora de madeira ao pé da casa, com a cabeça apoiada nas mãos, quando o Dr. Crisanto e a esposa o chamaram à sala. Pica-Pau, sei que você tem esse nome porque me disseram quando cheguei. Começou o engenheiro. Sim, doutor. Meu trabalho é na lenha. Todos me chamam de Pica-Pau. E onde é que você mora? Eu não tenho lugar certo. Onde que você dorme? Desde que a turma da estrada chegou, tenho dormido nas máquinas. O engenheiro observou a esposa expressivamente e continuou. Conversei com Moema a seu respeito. Não lhe posso dar abrigo aqui dentro de casa, mas temos a coberta do despejo. Nós temos um quartinho aqui nos fundos, apartado da casa. Se você quiser dormir lá, tem um colchão sobrando. Pica-Pau mostrou o sorriso de quem descobriu a felicidade. Quero sim, foi a resposta dele. Moema ficou satisfeita pelo modo com que você agiu hoje. Precisamos de alguém para o serviço caseiro. Posso ajudar, sim, senhor. E quanto que você recebe por mês? Quanto que você cobra? Ora, doutor, não pense nisso, respondeu ele alegre. Trabalho para o senhor a troco de comida. Marido e mulher entreolharam-se comovidos. E desde então, Pica-Pau foi o serviçal amigo instalado no telheiro. O doutor Crisanto, por mais que perguntasse, não colheu outra notícia senão aquela que todo mundo sabia. Pica-Pau foi vítima de queimaduras em uma cidade distante e apareceu por ali como um tipo anônimo, como se fosse uma espécie de um andarilho. De vez em quando a gente pega o carro na estrada, a gente vê alguns irmãozinhos nossos andando, Às vezes a pessoa anda uma distância longa, atravessa de uma cidade para outra, para num lugar, para em outro, não tem pouso certo. Era o que eles sabiam mais ou menos dele. O engenheiro, condoído, já que ele receberia a cooperação, submeteu a exame de saúde por um dos médicos do serviço e o médico atestou-lhe absoluta sanidade física. Foi pena queimar-se tanto, disse o médico. Poderia ser um gigante no serviço. Bom, e agora começa uma outra parte da história. Pica-Pau mostrava-se agora outro. Dona Moema, reconhecida, mandava ajustar para ele as roupas e os sapatos que o marido deixasse de usar. Bamboleante como sempre, ou seja, ele andava ali com uma certa dificuldade, era visto aqui e ali, no vilarejo próximo, transportando grandes sacolas de compras ou no jipe de serviço, dando adeus com as mãos retorcidas. Observando, o engenheiro e a esposa notaram que o servidor possuía apenas um hábito profundamente arraigado:
Então eles observaram que ele fazia um negócio toda noite, sempre. Todas as noites antes de dormir, enquanto o Dr. Crisanto permitisse o funcionamento do motor para a luz elétrica, relia ele um livro surrado. Certa feita, o casal aproximou-se para ver e ficou sabendo. Pica-Pau consultava, lia com frequência, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Era o livrinho dele, o meu está até meio amarelinho aqui, dá para ilustrar mais ou menos, né? Meio surrado, mas aquilo ali era o hábito dele, frequente, que ele fazia todas as noites. Então você gosta desse livro? Perguntou o Dr. Crisanto sorrindo. Sim, doutor, respondeu. É a única coisa que eu tenho. E acariciando o livro encebado, respondeu. Esse livro me consola e me ajuda a pensar. Você é espírita? Perguntou Dona Moema, com inflexão de respeito. Sou um pobre homem que já lutou muito, respondeu Pica-Pau, mas encontrei no Espiritismo o sossego da alma. Se posso responder a pergunta, Dona Moema, digo que sou espírita, com muito desejo de praticar o que o Espiritismo me ensina. Bonita a resposta dele, né? Conquanto não abraçassem os mesmos princípios, os amigos respeitaram-lhe a fé, bondosos e tolerantes. Dona Moema passou a esperar o primogênito e era de ver-se a dedicação e a boa vontade de Pica-Pau. Então, daí um pouco tempo, ela ficou gestante e Pica-Pau lhe sempre ajudando. O apagado trabalhador desdobrava-se na ajuda espontânea. Abeirando-se de receber, de dar à luz, de ter o parto, a jovem senhora foi conduzida pelo marido à casa de parentes no Rio. E aí vem uma nova parte da história. Então, ela ficou gestante, talvez já para o fim da gestação, porque ele não tinha recurso, não tinha hospital nem nada. O marido engenheiro levou a esposa para o Rio de Janeiro para ela poder ganhar o filhinho lá. Começou então para Pica-Pau uma experiência nova. Distante da esposa, Dr. Crisanto não era o mesmo homem. Sem dúvida, não diminuíra a consideração para com ele, mas estava diferente. Correto na profissão, começou a modificar sua vida particular. Noite a noite, o engenheiro, como que faminto de novidade, buscava a cidadezinha próxima e embriagava-se, levianamente, em companhia de supostos amigos. Num certo sábado, porque as horas avançassem madrugada afora, sem que o chefe voltasse, Pica-Pau andou 5 quilômetros a pé. Procurou aflitamente e encontrou num bar. Doutor, disse ao engenheiro, vim aqui te chamar. Que há, Pica-Pau? E Pica-Pau, com a voz enrolada, lhe disse, chegou um portador com notícias de Dona Moema. O chefe então subiu no jipe e os dois viajaram, cada qual ansioso. Em casa, porém, Pica-Pau falou sem graça. Olha, doutor, me perdoe. Não há mensageiro algum. Eu estava preocupado com o senhor. O doutor Crisanto, transtornado pelo copo farto, ou seja, já estava ali, sob efeito de álcool, gritou com ele. Era só o que me faltava. Você me controlando. Não encomendei fiscalização alguma. Não me consta que espíritas andem mentindo. Nunca mais faça isso, Pica-Pau. E ele, humilhado, preparou-lhe um café forte e o assunto foi encerrado. Entretanto, no sábado seguinte, repetiu-se o problema. Às 2 da madrugada, Pica-Pau, arfando de fadiga ante a longa caminhada, foi novamente ao bar, surpreendendo o chefe e avisa desapontado. Doutor, a casa de máquinas está pegando fogo. Falou com ele, O engenheiro desconfiado atendeu e ambos subiram e foram embora no jipe. Mas no caminho, o diretor do serviço falou nervoso.
Pica-pau, se você estiver mentindo, você vai pagar caro. Chegando à casa de Macras e observando a tranquilidade ambiente, fez um gesto interrogativo ao que Pica-pau respondeu encabulado: olha, doutor, reconheço que menti, mas não posso ver o senhor nessa vida. Ah, você não pode me ver? Respondeu o doutor Crisanto. Então não veja. E vibrou-lhe tremendo pescoção ao pé do ouvido. Pica-pau rodou sobre os calcanhares, caiu com um filete de sangue a escorrer-lhe da boca, mas não reagiu. Lágrimas rolavam-lhe dos olhos, quando viu que o doutor Crisanto movimentava o veículo de volta ao vilarejo distante. Na manhã imediata, o engenheiro acreditava que o servidor estivesse longe. O que ele pensou, né? Depois do que aconteceu ontem, deve ter ido embora. Mas com surpresa, viu Pica-pau aproximar-se dele, de rosto inchado, a trazer-lhe calmamente a bandeja do café. Dona Margarida, a arrumadeira, ao vê-lo assim, perguntou admirada: uai, Pica-pau, onde que você arranjou esse rosto inchado? Dor de dente, Dona Margarida. Dor de dente na sua idade? Voltou ela irônica. Sim, senhora, ainda tenho alguns poucos cacos na boca. A discrição e a humildade dele comoveram o doutor Crisanto, que mostrou expressiva melhora. Depois de 2 meses, no entanto, quando já se achava em vésperas de buscar a esposa e o filhinho recém-nascido, o engenheiro voltou às noitadas alegres. Pica-pau notou o perigo, mas não se mexeu. O serviço esperava a visita de várias autoridades, quando o doutor Crisanto, certa noite, foi procurado no bar por ele. O pobre dizia-lhe inquieto. Então, passaram-se 2 meses, certa noite, Pica-pau foi lá procurá-lo. Doutor, com o pagamento atrasado há 2 meses, os operários estão acusando o senhor e planejando uma cilada. O engenheiro riu à beça e perguntou: que cilada, Pica-pau? Querem dinamitar a ponte em construção. É preciso salvar seu nome. O pessoal não tem razão em fazer isso. Doutor Crisanto deu nova gargalhada e observou: suas mentiras, Pica-pau, não me pegam mais. Ponha também uma bomba na ponte. Falou assim com ele. O portador fez uma expressão de amargura e de desapontamento e voltou. Não havia, porém, decorrido 2 horas, quando pequena comissão veio de jipe à procura do chefe com a notícia dolorosa. Pica-pau, ao tentar o salvamento da grande construção sobre o rio, conseguiu preservar a ponte, mas sofreu terrível acidente. Ao arrastar uma banana de dinamite colocada na construção por mãos criminosas, ela estourou e ele então teve os 2 braços decepados, além de ferimentos por todo o corpo. Horrivelmente surpreendido, o doutor Crisanto voltou correndo. Trazido em maca improvisada, Pica-pau estava no telheiro em que se acolhia. A cama pobre, cheia de sangue, embora os primeiros curativos tivessem sido feitos. Arrasado de dor, o engenheiro compreendeu a gravidade da situação. Trancou-se no quartinho simples com o ferido, que pousava nele os grandes olhos, e rogou: ô Pica-pau, perdoe-me, pelo amor de Deus. Como não pude compreender você a tempo? Ora, doutor, não pense nisso, respondeu o mutilado em voz baixa. Tá tudo bem. Não, vou punir os culpados. Não, doutor, não faça isso. Desculpe sempre. Ninguém é mau porque quer. Mas foi um crime. Ora, doutor, quem pode julgar? Falou acidentado com a voz muito doce, como se quisesse acariciar o chefe com a palavra, já que não podia fazê-lo com as mãos. Às vezes, continuou ele, quem colocou a dinamite na ponte é um homem doente, obsidiado. É necessário perdoar. Doutor Crisanto não teve coragem de prosseguir e perguntou emocionado:
que você quer que eu faça, Pica-Pau? Doutor, se o senhor puder, leia para mim uma página do Evangelho. Estou agora sem meus braços. O engenheiro tomou o livro semigasto e, abrindo na parte final, fez a leitura entre lágrimas abundantes. Então ele abriu lá no finalzinho, tem aqui, coletânea de preces espíritas. E eis que caiu no item 30 dessa coletânea de preces espíritas, que fala sobre a prece que nós fazemos como um ato de submissão e de resignação diante de um sofrimento. E a prece diz assim, abriu ao acaso, que a gente sabe que não existe. E a prece dizia assim: meu Deus, és soberanamente justo. O sofrimento nesse mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar, como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem reclamar. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua para o meu adiantamento. Essa é a prece que ele abriu e leu para Pica-Pau. E ele, Pica-Pau, muito calmo, mas o doutor Crisanto, à maneira de louco, providenciou o resto da noite, e no dia seguinte, pela manhã, tomou o avião de serviço e rumou com o mutilado para o Rio, tentando salvar-lhe a vida. Então ele fez o seguinte: como ele viu que a situação dele era muito grave, ele providenciou lá para que levasse Pica-Pau para o Rio de Janeiro para tentar em algum hospital, talvez ali uma transfusão, alguma medida médica para poder salvá-lo. Era mais de meio-dia quando ele deu entrada em grande hospital carioca, em que seria submetido a tratamento. 2 médicos amigos do Dr. Crisanto, no entanto, abanaram a cabeça, depois de minuciosa inspeção. O ferido avizinhava-se do fim. Agoniado, o engenheiro foi então à procura da família e contou à esposa e à mãe e à velha mãezinha, Dona Maria Cecília, os sucessos amargos. Então procurou a esposa, a sogra dele, e contou ali tudo o que tinha acontecido. Ambas então quiseram testemunhar carinho àquele herói. Ou seja, ele salvou uma explosão na ponte e acabou se mutilando. E nas primeiras horas da noite, o trio se dirigiu para o confortável quarto em que Pica-Pau encontrou acolhida confortável. Na luz indireta que clareava frouxamente o recinto, Dona Moema, esposa de Crisanto, foi a primeira a cumprimentá-lo. Então, Pica-Pau, falou emocionada, quando voltarmos, teremos mais alguém. Você vai ajudar-me a velar por nosso rapazinho, que já estará crescido. Ele voltou os olhos muito abertos e respondeu lustro: oh, sim, um belo menino, Deus o abençoe. Em seguida, Dr. Crisanto apresentou-lhe sua velha mãe. A encanecida senhora começou a dirigir-lhe palavras de consolo. Entretanto, ao sentir-lhe o olhar fixo e profundo, desconcertou-se pouco a pouco e ficou calada. Então, à medida que a mãe de Crisanto foi falando com ele, ela foi sentindo algo diferente, e numa certa altura ali ela ficou calada e não conseguiu falar mais nada. Ele, porém, com serenidade indescritível, passou a dizer com muito esforço, e aqui vem a surpresa da história: sim, Cecília, você não precisa perguntar, sou eu mesmo, Pedro. Pedro que você não vê há 30 anos. Deus escutou minhas preces. Não queria morrer sem te encontrar. Perdoe por todos os males que causei a você.
Eu era moço, Cecília, moço e ignorante. Viciei-me na bebida e esqueci o lar, humilhando você. Você tinha razão de não me querer mais, mas creia que piorei quando te perdi. Você foi o único amor da minha vida. Me perdoe por tudo. Mudei muito, Cecília. Um dia, alcoolizado, fui vítima da maldade de alguns rapazes que atearam fogo às minhas vestes. Tratado num hospital, conheci a doutrina espírita, que reformou minha vida. Passei a ser outro homem. Todavia, não tive coragem de te procurar. Fiquei deformado, irreconhecível. Mas consegui seguir o nosso Crisanto nos últimos tempos. Continue vivendo para ele, Cecília. Eu agora estou no fim, mas a vida continua depois da morte. Um dia, Cecília, no mundo sem lágrimas, serei para você o que devo ser. Confiemos em Deus. Entretanto, e aqui volta o narrador, fosse pelo esforço enorme ou porque o espírito do acidentado julgasse terminada a sua tarefa entre os homens, a cabeça de Pica-Pau ficou imóvel. Grossas lágrimas a lhe escorrerem dos olhos, agora muito abertos, misturavam-se ao suor gelado. Dona Maria Cecília, ajoelhada, em pranto silencioso, beijou-lhe a testa e Pica-Pau sorriu pela última vez. Doutor Crisanto, emocionado, tomou o braço da mãe e falou: mas mamãe, o que houve? A nobre senhora, no entanto, após cobrir carinhosamente o corpo rígido, pôde apenas responder entre soluços: esse homem, meu filho, é seu pai. E aí, terminando, meus amigos, com a nossa mensagem de hoje. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures em outros lugares a força e o consolo, pois o mundo é impotente para lhes dar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Que Jesus nos ampare a todos. Pedimos ao Sr. Evandro fazer a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, essa noite a doutrina espírita nos explicou porque o Senhor é o Consolador que está entre nós. São ensinamentos que aqui recebemos através dos Espíritos superiores, nos mostrando a vossa misericórdia em nossas vidas. Por isso, muito nos consola o Senhor ter nos falado:
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que essas palavras permaneçam sempre em nosso coração, na nossa mente, para sempre levarmos conosco aquilo que mais buscamos nas lições que aqui recebemos. São lições de vida que ficarão conosco eternamente. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao Lucas para que ele possa encerrar a reunião da noite. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos a Deus e damos por encerrado o nosso estudo evangélico da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Vão com Deus, meus irmãos. Aqueles que desejarem os passes, a fila vai se formar agora no salão.